Olha, você que acredita em numerologia, você que é supersticioso, você que acredita em coincidências, eu tenho quase certeza que você vai ficar de boca aberta com o que eu vou te contar. Ou talvez não, né? Não sei. Mas antes de eu te contar, eu convido você primeiro a se inscrever no nosso canal, caso você não tenha se inscrito ainda e esteja chegando pela primeira vez. Sempre lembrando, aqui não tem dia nem hora exatas para a gente publicar vídeo. Tem notícia, tem opinião, tem tempo, a gente publica ah, qualquer coisa aqui no nosso canal no YouTube. Tá certo? Já se inscreveu? Clicou no sininho para ativar as notificações? Então deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo para geral e comenta aqui embaixo se você é uma dessas pessoas supersticiosas que acreditam nas coincidências do universo. E você que abriu esse vídeo por causa da história da maldição dos 5, eu vou te contar. Mas eu não vou aqui papear sobre numerologia, sobre coincidências ou coisas do tipo, é porque realmente foi um negócio que me chamou bastante atenção. Mas hoje a gente está aqui para poder falar do que está acontecendo com o Baltimore Ravens. Eu fui pesquisar para esse vídeo é, a última vez que o Baltimore Ravens começou uma temporada com uma campanha negativa de uma vitória e 3 derrotas. E a última vez foi em 2015. Se você lembra muito bem daquela campanha de 2015, o Baltimore Ravens era um time dizimado por lesões, tá? E terminou com uma campanha, essa foi 5-11. Inclusive, vamos lembrar que essa foi a última campanha do Baltimore Ravens sem a Casa do Corvo. É só isso que eu queria comentar com vocês. E por um acaso, eu varri todas as temporadas do Baltimore Ravens. Eu fui dar uma olhada lá no Pro Football Reference para dar uma olhada como foram as demais temporadas. Coincidentemente, olha só que coisa. A temporada 2005, o Baltimore Ravens terminou em 6-10 e começou a campanha, começou aquela temporada nas 4 primeiras semanas de jogo com uma vitória e 3 derrotas. Na ocasião de 2005, o time enfrentou Indianapolis Colts, Tennessee Titans, venceu o New York Jets, foi a única vitória no meio desses 4 jogos, e depois foi perder para o Detroit Lions. E aí, isso 2005, ainda Brian Billick, né? E aí, 2015, uma temporada que todo mundo conhece, uma temporada terrível. O Baltimore Ravens perde para o Denver Broncos, perde para o Oakland Raiders, perde para o Cincinnati Bengals e vai ganhar depois na semana, acho que na semana 5, contra o Pittsburgh Steelers. Lembrando que tanto aqui quanto em 2005, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem um jogo na semana 5. Entre as 4 primeiras semanas, o Baltimore Ravens teve uma bye week. É por isso que eu estou especificando as primeiras 4 semanas de jogo, tá? Teve um intervalinho aí de bye no meio do caminho. E aí, 2005 começa a campanha 1-3. O Baltimore Ravens termina com campanha negativa. 2015, 10 anos depois, começa a temporada uma vitória, 3 derrotas, termina com campanha negativa. 2025, 10 anos depois, o Baltimore Ravens começa, aliás, a temporada com campanha negativa, uma vitória, 3 derrotas. E precisamos falar que esse Baltimore Ravens está de fato jogando mal em todos os aspectos. Todos os aspectos. O que eu quero dizer com isso? Desde o Lamar Jackson até o Kyle Hamilton, esse time não está performando bem. O Lamar Jackson terminou o jogo contra o Detroit Lions com 7 sacks. Esse jogo contra o Kansas City Chiefs, até onde eu contei, já tinha 5. E a gente pode ver que tem alguns sacks, se não boa parte deles, onde o Lamar Jackson ele quase que se projeta para cima da trincheira. Tem um lance muito específico que ele faz praticamente isso. Ele não encontra ninguém livre e aí, ao invés de ele jogar a bola fora, ele quer improvisar ali uma corrida, fazer um scramble, ele corre para cima do defensor e toma um sec.
Então, o Lamar Jackson, a gente vê que ele. Isso passa pelo time inteiro. Ele quer resolver as coisas e não consegue, e aí acaba forçando situações que acabam prejudicando o time mais do que ajudando. O Lamar Jackson não está jogando o melhor futebol americano dele agora em 2025, por mais que a gente está vendo aí o Baltimore Ravens anotando, pelo menos nesses últimos 3 jogos, foi assim, né? Agora contra o Kansas City Chiefs, a gente até entende por que o time não foi capaz de fazer mais de 30 pontos, mas nos últimos 3 jogos ele fez mais de 30 pontos. Muito do que ele fez até mascarou alguns problemas do time, mas nós estamos vendo que o Lamar ele não consegue se livrar da síndrome do herói. Ele quer resolver de qualquer jeito. E às vezes parece que as coisas elas se atropelam. Quando é pro Lamar se livrar da bola, ele vai para cima, tenta improvisar e toma o sec. No momento em que é para ele tomar o sec, e que é para ele aceitar o sec, não, ele quer se virar de qualquer jeito, arranjar um passe de qualquer forma, e aí acaba arranjando uma interceptação. Então o Lamar ele tem muito a ideia de que ele precisa achar soluções de qualquer jeito, quando às vezes é simplesmente, cara, aceita, passa para a próxima descida e vambora. Hum. E nós estamos vendo o quanto isso está causando frustração nele. O quanto ele não está se sentindo bem. Parece que ele não está confortável com o jogo. Ele parece que está sempre puto. E aí agora a situação piora. Por quê? Ele está atrás de uma linha ofensiva que na configuração normal já não era boa. No jogo de domingo perdemos o Ronnie Stanley. Ele teve, se não me engano, um problema de tornozelo, não voltou para o jogo. Entrou o Noteboom no lugar dele, né, que é o reserva imediato, e a gente viu a tragédia que foi. E parece que naquele momento o Todd Monken não conseguiu achar uma solução, porque o Baltimore Ravens meio parou de correr para investir no passe em profundidade e isso acabou não dando muito certo, até porque deixou até o Baltimore Ravens mais previsível, né? E aí você não teve muito uso do motion, você não teve o passes em screen, você não teve ali aqueles passes mais curtos para ir avançando aos poucos, dando cadência para o ataque. Isso passou muito longe. E a defesa a gente não precisa falar nada, né? Sem o Van Noy e sem o Madubuike, esse time perde capacidade de pressão, que já era pouca. Esse time nunca foi capaz de fazer uma pressão eficiente no quarterback adversário. Sem esses dois caras, ela praticamente inexiste. Sobrecarrega a secundária que tem que se virar ali. E, obviamente, em algum momento você vai acabar tomando passos em profundidade. Inclusive, nessa partida teve a volta do Xavier Worth, que é o melhor alvo do Patrick Mahomes nesse momento. Então, com certeza, ele ia ser bastante acionado. E deu no que deu. Eu nem sei os números aí para ser bem honesto. Basicamente eu tô falando assim meio de orelhada, o que os americanos chamam de knee-jerk reaction, né? E o que a gente tá vendo é isso. O Baltimore Ravens está jogando mal dos dois lados da bola. Tanto ataque como defesa não estão conseguindo produzir com as lesões que esse time teve. E agora também, não só a ausência do Ronnie Stanley, o Lamar Jackson saiu na metade do terceiro quarto por uma lesão no posterior da coxa, a gente não sabe a gravidade ainda dessa lesão. Não parece ser sério, mas aí o John Harbaugh vai para a entrevista e não dá informação nenhuma. Então fica todo mundo às cegas. Esse time já tinha dificuldades com o Lamar Jackson saudável. Sem o Lamar Jackson, a temporada pode ter certeza que foi pro vinagre, porque nós vimos o que o Cooper Rush fez em campo e quarterback reserva, ele não vai ser capaz de levar o Baltimore Ravens a canto nenhum. E aí o time já começa com 3 derrotas, é uma situação complicada. Então o time está sem linha ofensiva, provavelmente sem quarterback, sem seus dois principais apressadores de passe. A gente não sabe também a gravidade da lesão do Nate Wiggins, nem do Marlon Humphrey. Ou seja, os dois melhores cornerbacks do time também não estão saudáveis. A temporada 2025 do Baltimore Ravens definitivamente não começa bem e a gente já está perdendo a esperança de que ela chegue em algum lugar.
E aí, né, a gente olha o retrospecto do time, um 6-10 na temporada 2005, um 5-11 na temporada 2015. Parece que a temporada 2025 também não vai muito longe. Será que é uma campanha negativa? Comenta aí o que você acha, comenta aí o que você pensa. E aqui eu quero deixar meu desabafo. Zach Orr para 2026 não dá. Nós demos a ele o crédito que demos ao Mike McDonald, só que o Mike McDonald se provou um baita coordenador e está se provando um head coach competente lá em Seattle. Infelizmente, Baltimore Ravens não conseguiu manter esse cara aqui. Eu acho que ele seria um ótimo sucessor para o John Harbaugh, que eu acho que também já não dá mais. Por mais que o John Harbaugh tenha aí uma boa história, essa história já está se desgastando. A torcida não está mais com paciência para ele. E um último ponto. Eu não vi isso no Twitter, mas eu vi outros perfis, né, que acompanham o Baltimore Ravens, aí meio com as orelhas quentes, porque a galera tá falando, que o torcedor do Baltimore Ravens é mimado e tudo mais. E você que não é torcedor do Baltimore Ravens e tá com esse pensamento, eu te entendo. Eu te entendo. A gente realmente pode parecer mimado, porque afinal de contas tem um baita time. As derrotas das quais sofremos foram derrotas para times que são contenders ao Super Bowl. Então, assim, não é como se a gente tivesse pego, sei lá, um Tennessee Titans, um New Orleans Saints e tivesse tomado sufoco, tivesse tomado uma sapatada. Mas eu quero que entendam que o problema não é para quem o time perdeu, mas o principal problema está na forma como o time perde. Contra o Buffalo Bills, o Baltimore Ravens perde tomando uma virada de um jogo que parecia controlado. Se isso acontece uma outra vez, ok, mas o time tem histórico disso. O time já está sacramentado como uma franquia que não sabe fechar jogos. Contra o Detroit Lions, cara, há muito tempo nós vemos falando que o John Harbaugh ele está sendo teimoso em investir em caras que simplesmente não têm futuro nessa linha ofensiva. Eu vou tirar o Voorhees da equação, mas, por exemplo, o Daniel Falele, ele é horrível. E aí não vimos investimento do time em trazer alguém que se ponha no lugar do Daniel Falele, porque não dá para jogar com ele. E a gente viu a tragédia que foi. O Lamar Jackson foi sacado 7 vezes. E nesse jogo contra o Kansas City Chiefs, o time pareceu todo perdido. Todo perdido. Não é simplesmente uma questão de perder para um time que é bom. É uma questão da gente olhar para o Baltimore Ravens e ver que o time está perdido, sabe? Você não enxerga horizonte para esse Baltimore Ravens. Então, não são os adversários. O Detroit Lions é um time formidável, o Buffalo Bills é um time formidável, o Kansas City Chiefs, apesar de ter ali o quitandeiro, seu Zé das Couves como wide receiver, ainda assim é um time formidável. Então não são os adversários, é a forma. A forma dói muito. Talvez o Baltimore Ravens ganhe do Houston Texans, varra o Cincinnati Bengals, varra o Cleveland Browns. Eu duvido que consiga fazer isso com o Pittsburgh Steelers, pelo menos. Inclusive, eu já cravo o Pittsburgh Steelers como campeão de divisão aqui. Posso queimar a língua? Posso. Mas o que o Steelers está jogando, o que o Baltimore Ravens está jogando, eu vejo o Steelers campeão de divisão fácil. Tá? Eu acho que o que está se apresentando, se continuar nesse panorama, e o calendário do Baltimore Ravens é difícil, eu acho que a FC Norte só vai levar um time. E esse time, infelizmente, vai ser o Pittsburgh Steelers. Esse vai ser o time que vai para a pós-temporada. Estamos no momento de recolher os cacos, reagrupar e ver o que vai ser para 2026. Ok? É só a semana 4. Tem ainda mais 14 semanas pela frente. Mas para quem já acompanha esse time há um bom tempo, e nós estamos aqui desde 2017,
né? Já são 8 anos acompanhando a marcha desse time. A gente sabe que a tendência, a projeção é de que o Baltimore Ravens essa temporada não vai a lugar nenhum. Eu espero estar muito errado. Eu espero realmente estar sendo só pessimista. Mas esse time de fato não tá dando esperança. E ontem a gente viu, tá todo mundo errado. O Lamar Jackson tá jogando mal, pelo menos jogou mal esse jogo contra o Kansas City Chiefs. Ok, tava atrás de uma linha ofensiva muito ruim, mas tem coisas ali que não se justifica apenas pela linha ofensiva. A linha ofensiva está jogando mal. A gente viu o Derrick Henry num um fumble a cada jogo, praticamente. Ontem não correu isso. Que bom, né? Uma hora tinha que parar, mas assim, 3 fumbles em 3 jogos, para um cara que nunca teve isso na carreira, já é preocupante. Para não dizer que tá tudo ruim, eu acho que os wide receivers desse time, né, os recebedores desse time, quem diria, a gente tem um corpo de wide receivers que tá performando bem. Pronto. Acho que aí, entre tight ends e wide receivers, os recebedores do Baltimore Ravens estão desempenhando bem. Só que todo o resto que precisava colaborar para ajudar a esse time a chegar num patamar elevado, as coisas não estão aí funcionando como deveria. Tá certo? Peguei pesado com alguém? Passei pano para alguém? Deixa aí nos comentários. Vamos bater um papo do que vocês acham que vai ser o Baltimore Ravens para 2025, tá? Eu tô aqui frustrado. Gostaria de ver uma temporada melhor desse time. É um time que no papel parece muito bom, mas que dentro de campo não está mostrando todo esse potencial, tá? É isso, a gente volta a qualquer momento, tá bom? Com mais notícias e mais opinião. Pedimos desculpa por não ter podcast na última semana, mas é que as coisas foram bem atribuladas aqui. Mas se você quiser ajudar a gente a continuar no ar e se tornar ainda maior, eu te convido a vencer torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo. O link tá na descrição aqui desse vídeo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem colaborar com o que você puder ou o que você quiser. Se não quiser ajudar financeiramente ou não puder também, não tem problema. Compartilhe esse conteúdo para a galera, deixe seu like, se inscreve aí, lembrando, meta de 1.000 inscritos até o final da temporada. E eu espero que pelo menos a Casa do Corvo tenha um destino melhor do que o time que nós estamos cobrindo. Tá bom? É isso, gente. Um grande abraço e até mais.